Uma coletiva de imprensa realizada na terça-feira à frente do Capitólio dos Estados Unidos tem repercutido não só aqui em Washington, mas também no Brasil. Hoje converso com André Fernandes e outros membros da delegação parlamentar que esteve aqui para denunciar o que percebem como um recrudescimento do autoritarismo em sua terra natal. Bom, André, primeiro de tudo, muito obrigado por ter vindo. Um prazer te receber nos escritórios da Epoch Times em Washington. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando na Epoch Times. Bom, primeiro de tudo eu queria entender, você que estava ali acompanhando a delegação, como vocês foram recebidos, como essas denúncias foram recebidas pelos congressistas americanos, por repórteres aqui da imprensa dos Estados Unidos. Eu gostaria de fazer, inclusive, um agradecimento público ao deputado Chris Smith, que abriu as portas, que desde o começo planejou essa audiência na Comissão dos Direitos Humanos, esse comitê, e de última hora, apesar de ter sido cancelado por outro congressista, ainda assim ele conseguiu chamar uma coletiva de imprensa e fazer com que nós, deputados federais do Brasil, falassem ao mundo o que tem acontecido no nosso país. Então, a recepção foi boa, está repercutindo, e nesse momento aqui na Epoch Times, eu estou aqui também para falar o que está acontecendo no país. Por isso eu agradeço essa oportunidade, o mundo precisa saber. Bom, uma das questões principais que foi denunciada foi a questão, restrições à liberdade de expressão, prisões arbitrárias, quebra do devido processo legal. Então, você pode recapitular um pouco do que vocês vieram aqui denunciar para quem está entrando em contato com o assunto agora? No Brasil, nós temos uma Suprema Corte, em específico, um juiz, no qual chamamos de ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. E esse tem, de forma descarada, perseguido o ex-presidente Jair Bolsonaro, os seus aliados e os seus apoiadores. Então é verdade isso que há muito tempo eles tentam encontrar algo para prender Jair Bolsonaro, já falaram sobre cartão de vacina, já falaram sobre joias, falaram sobre o 8 de janeiro, do qual Bolsonaro sequer estava no Brasil, e os seus apoiadores, ex-assessores, seguranças, patriotas, estão presos. Muitos deles sem sequer saber quais crimes cometeram. Nós viemos até aqui para mostrar que o ministro da Suprema Corte, do qual deveria proteger a Constituição, na verdade a Suprema Corte deveria agir apenas sobre questões constitucionais, é para ser uma corte constitucional. Mas não, está julgando mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas, sobre vários assuntos diferentes, tem vários inquéritos. Eu, inclusive, fui incluído em um desses, de forma absurda, mas fui incluído. Inquéritos sobre fake news, inquéritos sobre 8 de janeiro e tantos outros inquéritos que um único ministro chama para si toda a responsabilidade. E acaba que ele não consegue tomar de conta de tantos processos. Clériston, conhecido como Clezão, lá no Brasil, tinha necessidades especiais, não estava no 8 de janeiro, mas foi envolvido, foi arrolado, por curiosidade após o quebra-quebra, ter ido olhar os prédios. Alexandre de Moraes o prendeu, a sua defesa entrou com pedido, alegando que, primeiro, a sua inocência, e segundo, as suas necessidades especiais para tratamento. A PGR deu parecer pela sua soltura e 2 meses Alexandre de Moraes ignorou. Não sei se pelo volume de processos. Por 2 meses ele ignorou. E Clezão morreu na cadeia, na Papuda. Então, a nossa vinda aqui é para representar Clezão, é para representar patriotas que estavam com Bíblias no 8 de janeiro, é para representar pessoas que não estavam no Brasil no 8 de janeiro, é para representar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com nenhum desses crimes que Alexandre de Moraes fala e cita nos seus inquéritos, mas que estão sendo perseguidos. É o caso do ex-assessor do presidente da República, Felipe Martins. E se me der a oportunidade, eu gostaria de especificar esse caso, porque por favor. Esse caso, ele retrata especificamente, e aqui eu acho que Alexandre de Moraes deu um tiro no próprio pé, o caso do ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, é um caso que o mundo precisa saber e é a prova mais fatídica do que Alexandre de Moraes tem feito no Brasil. Ele prendeu prisão preventiva, decretou uma prisão preventiva contra Felipe Martins, alegando que o mesmo teria fugido do Brasil em 30 de dezembro de 2022, porque o nome dele apareceu em uma lista não oficial de pessoas que estariam embarcando com Jair Bolsonaro para Orlando, naquela
naquela saída de Bolsonaro do Brasil para os Estados Unidos no final de 2022, antes da posse do Lula. Acontece que no dia 31 de dezembro, Felipe Martins viajou para Curitiba. E ele tem documentos comprovando suas passagens, suas despachos de bagagem, o seu embarque dele e de sua esposa. E tem também as câmeras, as imagens do aeroporto. É absurdo que Alexandre de Moraes consegue pegar imagens de um aeroporto em Roma, onde se envolve uma discussão, mas não se dá o trabalho de pegar uma imagem de um aeroporto em Curitiba, em Brasília. Então, por uma lista preliminar e não oficial, ele prendeu Felipe Martins. A defesa de Felipe Martins comprovou que ele esteve no Brasil, que ele sequer saiu do Brasil. Até porque é humanamente impossível de sair do Brasil para os Estados Unidos no dia 30. E no dia 31 ele saiu de Brasília para Curitiba. Não tinha como. Mesmo assim ele continua preso. Alguns, inclusive, chegaram a dizer que era mentira da defesa do Felipe Martins, pois existe um documento, você consegue pegar em um site de controle de quem está chegando nos Estados Unidos, chamado I-94. Documento esse que na própria página fala que não é um documento oficial e que não pode ser usado como prova. Porque a pessoa pode colocar o nome na lista e se quer viajar. Ou ela pode viajar e não aparecer nessa lista, como o próprio Felipe Martins, que esteve aqui nos Estados Unidos, numa reunião da ONU, em uma missão oficial com Jair Bolsonaro, na época presidente, e não consta nesse documento em 94. Então esse documento não é oficial. E aí, mais uma vez, não se dá um trabalho de pegar um documento, ou de analisar um documento real, para saber se vai soltar ou vai prender alguém. Não, está mantendo preso. Por que que Alexandre de Moraes, ou alguém com representação aqui nos Estados Unidos, não solicita um FOIA? FOIA aqui é o Freedom of Information Act. É mais ou menos equivalente ao nosso LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que qualquer pessoa pode fazer, inclusive a imprensa. A imprensa costuma fazer instigar a LAI para pegar informações. Não sei quem fez, mas em 3 de janeiro de 2023, entraram com a LAI no GSI, solicitando o nome de todas as pessoas que embarcaram no avião com Jair Bolsonaro para os Estados Unidos no final de dezembro de 2022. O GSI, já sob comando de Lula, respondeu e lá não tinha o nome de Felipe Martins. E isso é um documento oficial. O que Alexandre de Moraes está fazendo é desrespeitando o governo americano e ofendendo o governo americano, porque um FOIA pode dizer quem chegou de fato no Brasil, quem chegou de fato nos Estados Unidos, perdão, quem chegou de fato aqui, quem saiu daqui. É um documento oficial. Um congressista americano pode fazer, a imprensa aqui americana pode fazer, a Epoch Times pode fazer, qualquer um pode fazer. E ter esse registro. Mas ele não fez. E Felipe Martins permanece preso. Isso é uma prisão política. Isso é uma perseguição a Jair Bolsonaro, aos seus ex-assessores, aos seus aliados e aos seus apoiadores. E André, como é que você tem percebido que essa coletiva que ocorreu, porque repercutiu muito nas redes sociais, como você tem percebido que isso tem abalado o ambiente político no Brasil, ou a imprensa, como você tem percebido a repercussão disso que aconteceu na terça-feira aqui? Já está repercutindo no Brasil, inclusive, né? A nossa ideia é que repercuta de forma internacional, mas está repercutindo no Brasil. E a gente tem sentido que talvez essa seja a única maneira que a gente tem para frear os abusos do STF, mais específico de um ministro, Alexandre de Moraes. Porque nenhum país quer ser parceiro de um país ou de uma nação autoritária, com ditaduras. No nosso caso, a ditadura do judiciário. Não é bom para os Estados Unidos ser parceiro de uma ditadura. Não é bom para os Estados Unidos perder essa parceria com o Brasil, que com a ditadura do judiciário, com o aval do atual presidente da República, Lula, está virando o puxadinho da Rússia e da China. O Brasil, historicamente, é um parceiro dos Estados Unidos. E essa atuação do judiciário brasileiro pode enfraquecer essas relações. Talvez com sanções ou eminentes sanções, o Brasil, mais específico o judiciário, reflita
tire o pé do acelerador, porque nós não vamos parar. A primeira vez que parlamentares estiveram aqui em Washington foi difícil. Bateram nas portas de alguns congressistas, 2 apenas receberam. Foi difícil falar para a imprensa. Vieram 8 parlamentares. Dessa vez viemos em 18. Conversamos com 6 ou 7 congressistas. Falamos com a imprensa. Falamos com entidades, com institutos. A próxima vez, nós viremos com 60, 70, 80 parlamentares, entre senadores e deputados federais. Enquanto não resolver, nós vamos falar para o mundo. O Brasil tem uma ditadura do judiciário. O poder judiciário está usurpando, principalmente o poder legislativo, e está prendendo pessoas inocentes. E para a gente encerrar nesse assunto, André, voltando para o Brasil, você espera, claro que isso normalmente são medidas que têm efeito a mais médio ou longo prazo, mas você espera algum impacto já no Brasil ao retornar? Esperamos que sim. E talvez o pior impacto que possa acontecer é justamente o judiciário nos perseguindo. Inclusive, não sei, talvez essa seja a última oportunidade que eu tenha de falar para a Epoch Times aqui em Washington. Eu tenho certeza que a minha cara já está marcada. Porque aqueles que ousam denunciar abusos do Supremo Tribunal Federal, em específico de Alexandre de Moraes, esses são perseguidos. Eu, que de forma enfática sempre fui bem rígido, forte, veemente nas denúncias contra Alexandre de Moraes, fui incluído em um inquérito. Então talvez o que possa acontecer de imediato não seja nem a resolução do problema, e sim uma perseguição. Mas eu tenho certeza que vai fluir, que terão efeitos, mas acredito que não de imediato, e sim, como você mesmo falou, a médio e longo prazo. Bom, André, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, dada a importância da cultura, não só para quem se interessa pela política, mas como a gente diz no slogan do Epoch Times, não é verdade e tradição, aquilo que nutre o melhor da alma humana, fica o convite, assine a Epoch TV Brasil. Os links estão aqui embaixo na descrição e nos comentários. Lá você ganha acesso às produções traduzidas do Epoch Times americano para o português e documentários originais. E vem aí o documentário sobre o 8 de janeiro, a verdadeira história do 8 de janeiro, vindo aí em junho no Epoch Times Brasil. Contamos com seu apoio. Imprensa livre é igual à sociedade livre. O jornalismo independente e o amplo acesso a informações são os pilares para a liberdade de uma nação. No Epoch Times, nosso trabalho é pautado em verdade e tradição, e nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem. Por isso, criamos nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, com conteúdos exclusivos e tópicos sensíveis que são barrados pelas redes sociais. Lá você encontra conteúdos como os documentários Os Zumbis da China, rastreando as origens da Covid-19, as origens sombrias do comunismo, séries com informações médicas que vêm sendo ocultadas do público e conteúdos que inspiram o melhor da alma humana, como a série Conversas ao Piano. Ao se tornar membro da Epoch TV, além de ter acesso a esses conteúdos exclusivos, você permite que possamos continuar trazendo informações gratuitas aqui em nosso jornal diário e levando essas informações para ainda mais brasileiros. Clique no link disponível na descrição ou escaneie o código QR que está na tela e torne-se um apoiador do jornalismo honesto.